Imagine você chegar para o seu primeiro dia de aula na faculdade e as pessoas começarem a te cumprimentar como se fossem velhos amigos que estivessem sentindo a sua falta. Mas só tem um problema, eles o estão chamando pelo nome errado. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bob em seu primeiro dia de aula, e desde então, ele descobriu que era um dos trigêmeos separados. Tudo teve início em uma agência de adoção que separou os 3 meninos quando ainda eram bebês, colocando cada criança com uma família diferente. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do perfil de cada família onde cada um dos trigêmeos foi alocado. Então vamos começar pelo Bob, que foi quem teve início a toda essa história. Então a família do Bob era constituída por um pai médico e uma mãe advogada. Eles moravam em um bairro de classe alta, eles tinham um bom poder aquisitivo e o Bob tinha uma irmã que também tinha sido adotada por esse casal e ela tinha 3 anos. O pai do Bob era muito ocupado e um pouco ausente, mas mesmo assim ele tentava ser presente o máximo possível para o filho, mostrando que se importava muito com ele. Agora, a família do Ed, que é com quem confundiram Bob lá na faculdade, como eu falei lá no início. A família do Ed era uma família mediana, né, de classe mediana. O pai dele era professor, mas era um homem muito rígido, que impunha limites rígidos para a sua família. Então, o Ed não tinha esse contato muito próximo com os pais, pois não era uma família que costumava falar sobre sentimentos. Eles não falavam sobre tristezas, mazelas e alegrias entre eles. Eles apenas conviviam e o pai colocava sempre muitos limites para ele e, pasmem, para a irmã dele, que também tinha 3 anos quando ele foi adotado e também foi adotada. E o terceiro personagem dessa trama é o David, que tinha a família mais acolhedora. Ele foi alocado em uma família de lojistas imigrantes que eram considerados operários, então tinham um menor poder aquisitivo comparado às outras famílias. Porém, um destaque aqui muito grande para o pai do David, que tinha muito orgulho do filho que tinha e sempre foi muito caloroso, muito emocionado ali com o filho. Tanto que depois que os meninos se encontram, todos eles meio que foram adotados pelo pai do David e todos se apegaram muitíssimo ao pai do David também. E a cereja do bolo é, o David também tinha uma irmã de 3 anos na época que ele foi adotado. Coincidências? Eu acho que não. Já deu para perceber aqui que alguma coisa aconteceu aí com essa agência de adoção que pegou o perfil de famílias diferentes, porém que já tinham uma criança adotada. E o que eles queriam com isso? Na verdade, tudo fazia parte de um experimento de um psiquiatra muito renomado que veio inclusive da Alemanha para os Estados Unidos, onde ele constituiu uma carreira de sucesso. Acontece que nesse experimento eles queriam dosar, quantificar qual era a influência da genética e qual era a influência do meio em que a pessoa cresce sobre a sua personalidade. Esse era o intuito do experimento. Pelo menos é o que a gente acredita que seja o intuito do experimento. A forma que eles encontraram para fazer isso foi separar gêmeos. Então eles separaram esses 3 meninos em famílias com poderes aquisitivos diferentes e interações sociais diferentes para ver até onde a influência dessa criação iria influenciar, né, na personalidade de cada um, ou se a genética teria um poder superior na influência dessa personalidade. Então eles queriam ver aquilo que nos é inato contra aquilo que nos é adquirido. Não preciso nem dizer que isso é antiético, tá, gente? A ciência, ela não pode se colocar no papel de Deus. Eles estavam mexendo ali com a vida de 3 pessoas, não só 3 pessoas, mas 3 famílias. Então, muito errado o que eles fizeram. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente no vídeo. Calma, vamos lá. Durante toda a infância dos 3 meninos, eles contavam com avaliadores que iam na casa deles observar os mais diversos parâmetros, né? Como eles brincavam, como eles pintavam, como eles falavam, como era a interação com essa família. E a família nunca desconfiou de ter cientistas indo na casa deles avaliar as crianças, porque a agência de adoção dizia que fazia parte do programa de adoção e que por isso eles estavam avaliando. Então, para todo mundo era muito normal. Mas em dado momento, isso começou a atrapalhar os meninos e eles começaram a se incomodar com isso. É dito que desde a infância foi observado problemas psicológicos em todos os 3, sendo alguns mais afetados do que os outros. Então, tinham 2 deles, se eu não me engano, o David e o Bob, que eles chegavam a bater a cabeça na parede até
até apagar, ou prender a respiração também até apagar. E eu acredito que isso possa ter relação com a ansiedade de separação entre os trigêmeos e a ansiedade de separação também da mãe biológica, porque isso acontece. Como eu falei lá no início, o Bob foi confundido com o Ed lá na faculdade. Então, depois dessa confusão, ele percebe que ele tem um irmão gêmeo. Eles estavam com 19 anos de idade e um dos amigos do Ed falou: Cara, você tem um irmão gêmeo. E aí eles viajaram até a casa do Ed, onde os dois se encontraram, e foi amor à primeira vista. Eles se deram super bem ali desde o início. E um jornal local começou a falar sobre a história deles e tirou foto deles. E aquela coisa foi crescendo, né? Eles começaram a virar ali um fenômeno. E quando o David viu o jornal com a foto dos dois, ele automaticamente se identificou. Ele falou: Meu Deus, sou eu nesse jornal. Então é aí que o David liga pra casa do Ed, onde a mãe do Ed atende, e ele fala que ele pode ser mais um dos gêmeos. A mãe do Ed tem até uma reação engraçada que ela fala: Meu Deus, eles estão se multiplicando. Então, a partir desse momento, os três meninos começam a andar inseparáveis. Eles participaram de programas de TV, eles participaram de entrevistas, eles fizeram trabalhos até em pontas de filme com a Madonna. Então, foi bem interessante ali essa trajetória, esse fenômeno que eles causaram. E, ao mesmo tempo, eles estavam explorando tudo que eles tinham em comum, porque eles queriam ter coisas em comum, né? Eles queriam se identificar como irmãos. Só que, vale lembrar que, apesar da identidade genética ser a mesma, a identidade da personalidade deles é diferente, eles têm influências diferentes, eles são pessoas diferentes. E essas diferenças começaram a aparecer quando os três resolvem abrir um restaurante juntos. Esse restaurante se chamava Trigêmeos e foi um sucesso. No primeiro ano eles arrecadaram mais de $1 milhão. Porém, depois eles começaram a ter atritos quanto à administração do local e começaram a ter ali algumas diferenças. O Bob, que já parecia ser assim um pouco mais conciso, resolveu sair dessa parceria e foi embora. Isso afetou muito o Ed e mais ou menos nesse período o pai do David morreu. Lembrando, o pai do David era aquele pai muito acolhedor que acolheu todos os três. Uma pausa aqui. Se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e deixa aqui pra mim nos comentários o que você faria se visse nessa situação. Se você chegasse na rua e encontrasse alguém que é o seu doppelganger, como você reagiria a isso? Então, com o término lá da sociedade deles, cada um foi pra um lado. O Ed se sentiu assim o mais afetado porque dos três, ele era o mais carente afetivamente, por assim dizer. Nessa época, cada um também já tinha casado, já estava constituindo família, tendo seus próprios filhos. Então, a vida seguia para todos eles. No meio de tudo isso, os pais deles começaram a se sentir muito afetados e muito revoltados por causa de tudo que aconteceu e foram atrás da agência de adoção. A primeira resposta que eles tiveram foi que as crianças foram separadas porque eles não acreditavam que ninguém ia querer adotar trigêmeos, né? Eles só achavam que as pessoas só queriam adotar crianças separadas, o que é um absurdo, não faz nem sentido. Então eles saíram de lá muito chateados, sem acreditar no que eles ouviram. Eles chegaram a procurar algumas agências de advocacia para poder pegar o caso, mas todas as agências, depois de uma breve análise, desistiam do caso. Esse experimento em si, ele tinha grandes influências. Muita gente poderosa poderia estar financiando esse experimento. Isso é uma hipótese que levanta no documentário, tá? E que eu tô trazendo aqui pra vocês. Bom, como eu tinha falado, o pai do David, que era muito carismático, muito amoroso, ele era um elo para os três rapazes, e a morte dele, junto com a separação lá do restaurante, abalou muito os três. Mas o Ed, ele tinha problemas com depressão. Ele ficou internado 3 semanas numa clínica psiquiátrica, onde ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Infelizmente, depois que ele sai dessa clínica, o Ed acaba se matando. Muita gente questionou o papel do pai do Ed nisso tudo, por ele ser um homem muito rígido e pelo experimento, teoricamente, está ali tentando avaliar qual era o papel da família na personalidade do sujeito. Sinceramente, eu não vou culpar o pai, porque eu acho que ele amava assim muito seu filho, apesar dele ter uma educação muito rígida. Mas é um questionamento válido de ser levantado, visto que ele vinha de uma família que não falava sobre sentimentos e ele guardou tudo aquilo dentro dele e pode ter desenvolvido um caso de depressão. Deixa aqui pra mim nos comentários se você concorda com essa versão ou se você acha que isso não tem nada a ver. No meio disso tudo, teve um jornalista que
achou uma pesquisa sobre gêmeos sendo separados no nascimento. Esse jornalista, ele participa até do documentário no Netflix, e esse jornalista, ele conseguiu fazer uma coligação entre casos de outros gêmeos que se encontraram com o caso dos trigêmeos, porque todos eles pertenciam à mesma agência de adoção. Então a gente vê aqui que tiveram vários casos, se eu não me engano foram mais ou menos 8 casos, e ainda existem gêmeos que não foram encontrados. E existe o conflito ético se fala-se para essas pessoas que elas têm um gêmeo que ela nunca conheceu, ou se deixa isso quieto para não provocar distúrbios psicológicos nessas pessoas. Eu sou da opinião de que essas pessoas precisam saber, porque imaginem elas estarem andando na rua ou fazendo uma pesquisa na internet e se depararem com o rosto exatamente como o delas. Imaginem o colapso que isso pode causar, o quão mal isso pode fazer. Então eu acho que elas precisam saber sim. Porém, essa pesquisa ficou anos e anos lacrada. Depois de muita liminar, muita luta, o David e o Bob conseguiram acesso aos resultados, Mas foi tudo tão censurado. porque não consegue se chegar a uma conclusão. O documento completo só vai ser liberado em 2066. Eu não sei nem se eu vou estar viva pra poder lembrar disso até lá. Mas, infelizmente, é o que temos. Então, para finalizar esse vídeo, aqui eles tentaram provar a batalha entre a genética e o ambiente. Qual tem mais influência sobre o sujeito? Qual que molda mais a sua personalidade? Seria aqueles traços que nós herdamos dos nossos pais biológicos ou seria a influência que o meio exerce sobre nós? Fato é, tanto a genética quanto o meio tem influência para moldar a nossa personalidade, os nossos gostos, os nossos sonhos, nossas vontades. Mas esse experimento foi totalmente antiético e ilegal. Então que sirva de lição para o cientista nunca querer brincar de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você e se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar as suas impressões aqui para mim nos comentários. Tchau!